Meus queridos irmãos, meus amigos, boa noite. Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre nós a luz para que nós possamos entender um pouco o que ele quis dizer naquele longínquo 2000 anos atrás. O dia de hoje nós estudamos Segurança Mediúnica. É um livro que trata a mediunidade. E nós gostaríamos de fazer um rápido comentário a respeito deste livro. É um livro que traz no seu bojo um entendimento de João Nunes Maia através do espírito miramês. Como sempre, eu venho alertando como uma espécie de uma maneira para que os nossos companheiros possam por si só fazer as suas interpretações. Nós queremos observar alguns itens trazidos neste livro e já comentado por nós aqui na sala. Como, por exemplo, quando ele falou do passe de sopro, que nós falamos do livro de Jacó, o passe. Nós falamos que os chineses ainda hoje têm um tratamento, mas com um tipo de ventosas que eles aplicam no local atingido, e ali eles aplicam determinados procedimentos, como até defumadores, para eliminar ou para transmutar aquele mal e, em consequência, fazer com que as coisas se processem à medida que eles querem. No entanto, meus amigos, meus irmãos, algumas coisas que estão neste livro não acha o estudante uma coisa tão importante, e se for muito curioso, sim. Como, por exemplo, ele trata o passe por dentro. Veja o termo utilizado por esse espírito ou por esse autor para se referir a você ingerir a água fluidificada, mostrando que a fluidificação da água vai trazer para o elemento que a toma uma lavagem, porque a água está totalmente modificada pelo passe, e ele trata aquilo como passe por dentro. É uma coisa meio esquisita. Uma linguagem até... Boa noite, Domingos. Uma linguagem até que não soa bem aos ouvidos do nosso interlocutor. Hoje ele trata sobre o silêncio a tônica. Se os senhores lerem este livro, vão perceber que ele está sempre voltado para a cura, a mediunidade de cura. Então ele fala do silêncio como tônica para o trabalho. Ora, nós sabemos que em todos os trabalhos espíritas, nós exigimos de nós próprios que haja uma concentração. Uma palavra até que quem lê Hermínio Corrêa de Miranda vai modificar totalmente este texto, este termo de concentração. Porque enquanto concentração indica que você busca trazer todos os elementos de fora para dentro de você, Hermínio diz que o interessante é que você
deixe esvaziar toda a sua mente para tornar a sua mente a mais limpa possível para captar as energias sutis do mundo extrafísico. E é o mais lógico, porque quando nós entramos numa sala de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, um trabalho de tratamento, pede-se, boa noite, Décio, pede-se que o elemento relaxe, respire, e a partir dali ele consiga levar a sua mente ao alto, justamente buscando esses sinais energéticos do universo, que são as ondas emitidas pelos desencarnados, que virão nos auxiliar nos trabalhos. Então, por que é a tônica o silêncio? Todos nós que trabalhamos dentro das casas de espíritas, nesse mistério do trabalho mediúnico, sabemos que há necessidade de entrarmos numa sintonia com a espiritualidade. Para tanto, ao exercitarmos este procedimento, nós ficaremos com a mente livre, e essa liberdade vai deixar com que as comunicações do mundo extrafísico se aproximem mais de cada um de nós. Este é um dos exercícios para o trabalho mediúnico, sabendo que na outra ponta disto aí, vai fazer com que o médium ou o elemento que esteja ali, ele perca o fio da meada. É como duas pessoas, três pessoas conversando e sempre chegar uma pessoa interrompendo aquele diálogo. Dando a atenção a quem nos interrompe, nós vamos perder o fio da conversa que estávamos tendo com aquela outra pessoa. Cria uma perturbação, lógico. E no ambiente do trabalho mediúnico exige-se um determinado silêncio. Por quê? Busca-se no médium um equilíbrio. Só que este equilíbrio está no conhecimento que o médium adquire. Quando ele adquire este conhecimento, quando ele toma para si a responsabilidade de servir a causa, ele não vai se preocupar com o que está acontecendo ao lado. Haja vista que nos tratamentos que são feitos nas casas de espíritas, nós não temos cabines de atendimento para isolar médium e esclarecedor. É geralmente uma sala onde as cadeiras ficam a determinadas distâncias e praticamente o elemento que está bastante ligado, ele ouve o que está ocorrendo com os vizinhos. No entanto, educado para aquele trabalho, o esclarecedor, o médium, não se deixa envolver naquele barulho, naquele falatório que está ao lado. Em suma, resumindo tudo isto, é preciso que haja uma educação no médium para ele não se deixar envolver nas comunicações grosseiras. Eu não falei ele deixar de ter as comunicações grosseiras. Ele não se deixar envolver nas grosserias das comunicações, justamente eliminando as palavras indesejadas, transformando-as em palavras amenas, de forma que transmita aquilo que o Espírito está dizendo. Então, esse equilíbrio está na educação mediúnica. É comum nos dias de hoje, já está sendo adotado há vários tempos, tá? Há longas datas,
a utilização de música, que algumas casas já utilizam as músicas próprias compostas por A, por B e por C, que não está diferenciando em nada determinados segmentos religiosos que nós conhecemos. Só falta agora levantar-se toda a plateia e ficar naquela de aplaudir e cantar em uníssono todos. No entanto, nós sabemos que a música acalma ou agita. E nas nossas casas utilizamos a música suave para acalmar, para justamente deixar o ambiente numa sintonia tal que o médium mantenha o seu equilíbrio, não se deixe envolver no desequilíbrio das energias comunicantes. Ajuda, porque a vibração de cada nota é a vibração que vai ser absorvida pelo médium, pelo esclarecedor, e logicamente vai acalmar os ânimos. Por quê? Porque sabemos que as comunicações, ela mexe com todo o sistema nervoso. E uma música calmante vai ajudar em muito. Uma outra coisa que a gente exige nas casas, e deve ser uma tônica nossa, esse silêncio, é porque a conversação que não esteja dentro do sistema, dentro do tema que está sendo abordado ali, vai fazer com que haja uma dispersão de energia mental e vai fazer falta no equilíbrio do ambiente. Nós sabemos que temos uma escala para audição, para visão, e nós precisamos mantê-la para poder os trabalhos fluírem naturalmente. Então a gente deve entender esse silêncio como tônica para os trabalhos, tá? Porque é uma das coisas que eu tenho observado bastante. Quando nós vemos uma passagem de um filme que fizeram com Jesus, quando lemos uma passagem, a gente vê aquele ser sempre sereno. Não é que ele fosse sisudo por natureza, mas nos trabalhos ele mantinha aquela aparência de responsabilidade. Quem sabe entre os seus apóstolos ele tivesse um outro comportamento, não diferente daquilo que ele fazia em público, porque assim seria: você faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mesmo também porque nós sabemos que o melhor método de ensino é através do exemplo. É preciso que os trabalhadores da casa espírita brinquem, conversem, troquem ideias, tá? Não somente dentro do contexto doutrinário, mas que a conversa seja uma conversa agradável, uma conversa sem segundas intenções, uma conversa onde haja um descontraimento para poder o médium, o trabalhador, ser o mais útil possível dentro do que fala a doutrina. A amabilidade, né? A afabilidade com aqueles que chegam, com os próprios companheiros de trabalho, isso tem que ser feito. Porque todos os dons que trazemos conosco estão todos eles mais ligados ao que nós falamos anteriormente. Todas as comunicações, elas passam pelo sistema nervoso do médium, que são os fios condutores das energias geradas no cérebro, captadas do universo, captadas pelos espíritos que se comunicam.
Aí o Gilmar diz: o silêncio que ele acha necessário é intensificar o interior, porque o exterior é lógico e evidente. E sim, Gilmar, e justamente são essas palavras que você disse com simplicidade que eu venho tentando dizer. É a educação do médium, para ele aprender a ouvir o silêncio. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com a Norma. Eu também abordei um certo dia este tema, no qual o aluno ele passa pela noite escura da alma. Anotem isto aí e procurem, que é um livro, A Noite Escura da Alma, onde a alma ela precisa saber caminhar na escuridão, ouvir no silêncio, porque o elemento que não sabe se comportar dentro de um ambiente interno ou externo, no silêncio, ele vai enlouquecer. Ele vai enlouquecer. Então é preciso que a gente aprenda a equilibrar, a domar o nosso interior para justamente fazer isso, Gilmar, que você falou. Ouvir o seu eu interior. Porque somente isso é que vamos, inclusive, poder refletir nas mensagens que estão sendo trazidas naquele instante, poder transformar as palavras dos espíritos comunicantes em palavras dignas, em palavras confortáveis para o ouvinte e palavras que levem à elevação do ser. É por isto que a leitura de um livro é preciso ir muito mais além. Agora, o que estávamos falando é que os termos utilizados ficam uma coisa meio complicada, como a anterior, que eu preferi não falar, o sopro por dentro. E quando você lê, você vai ver que ele se refere à fluidificação da água, o ingerir aquela água fluidificada, que ela vai servir um tipo de passe interno. E nós, sem querer louros, sem querer luzes, aplausos, afirmamos a vocês que nós precisamos aprender a conversar com o nosso silêncio, a conversar com a nossa escuridão, quer dizer, o que está além do nosso nariz. Aprender a conversar com o universo. Aí, quando nós observamos isto, nós vamos em busca daquilo que está escrito: derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, para que jovens tenham visões, os idosos profetizem. Então, quando nós aprendemos a conversar com o universo, nós vamos conversar com o Cristo, com aquele espírito que está derramado. E estamos doentes, enfermos, e vamos às casas espíritas, que nem sempre encontramos o passista em condições. Muitas vezes nós vamos em busca e doamos muito mais do que recebemos, quando nós precisamos aprender a buscar no universo as energias para absorvermos, deixar que ela adentre todo o nosso organismo, e quando jogarmos as energias para fora, vá as energias deletérias numa transmutação perfeita. Isto é o que nós temos que aprender. E sim, a ansiedade. Sabes por quê, Gilmar? Muitas vezes nós ouvimos dizer:
eu perdi a paciência. Gente, a paz é uma ciência. A ciência da paz. A ciência de você se encontrar diante de um conflito interno, de um conflito externo e ter a tranquilidade suficiente para não pender para um lado e nem para o outro e buscar a resolução daquele problema. Isso é sabedoria. Portanto, a gente precisa ir em busca desse equilíbrio. Justamente, Stefano, perfeito. Porque no dia que você encontrar a paz em você, você já não a perderá jamais. Ela é uma ciência perfeita. Aí o Hermenegildo diz que quem aplica o passe e quem o recebe é de uma relatividade muito grande. Muitas vezes, quem está aplicando o passe está no conflito interno que o receptor, estando em melhores condições. Aí, Hermenegildo, eu concordo contigo em determinada parte. Mas, Hermenegildo, a doutrina nos orienta, e isto é dito que Kardec foi o bom senso encarnado, e nós precisamos fazer parte deste bom senso futebol clube ou bom senso espírita, para entendermos que hoje eu briguei com o meu irmão. Diz o Evangelho que se tu fores fazer uma oferta ao Senhor e te lembrares que estás em litígio com o teu irmão, deixa ali a oferenda, retorna, reconcilia-te e vinde ambos fazer a oferenda. Vamos trocar em miúdos. O passista está em conflito, em desequilíbrio. Como é que ele pode ir a cada espírita para aplicar um passe? Ele está em conflito com ele próprio, com o irmão, a dualidade. Então ele tem que ter o bom senso de chegar na casa, me perdoem, mas hoje eu não estou em condições. Ou, se ele tiver realmente conhecimento, ele sentar-se embaixo de uma árvore, num meio-fio, onde quer que seja, e buscar dentro de si o equilíbrio. Dizer, meu senhor, eu preciso trabalhar para o meu próximo. Não me deixes passar de mim, e sim o que vem do alto. Então ele reconciliou-se, ele volta para oferecer aquilo que ele tem, que é a energia animalizada para complementar a energia espiritual trazida pelos espíritos. Não é verdade? O Gilmar diz que o passista algumas vezes tira energia e não doa. Mas é justamente, Gilmar, é justamente o passista, não o médium desavisado. Eu diria para você, Gilmar, para todo o pessoal que se encontra na sala, que se o médium é responsável, a grande responsabilidade é do coordenador dos trabalhos, que ele deve ter um conhecimento pleno de toda a sua equipe, de forma que ele, ao olhar, já que todos nós somos psicólogos, num grau maior ou menor, nós devemos conhecer o grupo para, quando sentir que aquele elemento não está bem, fazer com que ele pare. Tanto é que é recomendado a essa equipe que antes se reúna, uma leitura, uma reflexão, um passe entre eles para poder irem para a sala de passe. Não é verdade? Então, vamos ver aqui, a Drica falou que
o passista tem que ter humildade quando não está bem. Justamente, Drica, saber quando deve parar, não é isso? É responsabilidade. Aí o Gilmar diz que 2 caixas d'água, uma cheia e outra vazia, a tendência é... Gilmar, isto aí, eu acho que você anda lendo meus pensamentos e eu já estou com medo de você. Sabe por quê, Gilmar? Eu costumo dizer que aquela ideia do passista fazer dispersão, fazer juntamento de fluido, e é uma coisa desnecessária. Por que, Gilmar? Se você tem um condomínio, as casas têm as suas caixas d'água próprias, mas ela precisa de uma caixa abastecedora, que é uma caixa principal. Então a Compesa, a Sabesp, o órgão não precisa jogar água em cada um daqueles imóveis. Joga água direto na caixa d'água principal, que ela vai abastecer cada um dos imóveis à medida que for sendo gasto. Então você tem um chakra principal, que é ele que recebe todas as energias e a partir dele é distribuído para todos os outros chakras. Não é verdade? Então o Hermenegildo fala que é muito lúdico nos tempos atuais. Alguém, seja ele mesmo passista, não está escapando de conflito. Hermenegildo, realmente é difícil. Muito difícil. Mas o trabalhador, cônscio de suas obrigações e dos seus deveres, ele sabe como transmutar. Ele sabe como transmutar. Eu estou me referindo nesta sala a um livro chamado Profecia Celestina. Não é um livro de autor espírita, como este livro que nós estamos estudando, e assim, será interessante uma leitura, principalmente de autores espíritas. Eu vejo tanta coisa por aí que não convém, mas este livro, ele vai lhe levar a uma reflexão de como proceder com as crianças, de como você proceder para alertar, cortar o Cristo que existe em você. Você entendeu? Então, a partir daí, entender o que é que disse Sócrates 450 anos antes da vinda do Cristo como Jesus. Conhece-te a ti mesmo, Hermenegildo? Ninguém desconhece a si próprio. Pode não conhecer na profundidade, mas você sabe. Você não é um homem de estar chamando palavrão. De repente você se vê entre 5 palavras, você dá um palavrão. Aí você, opa, tem uma coisa errada. Corrija. O evangelho diz: vigiai e orai. Então o comprometimento não é do médium. O comprometimento é da humanidade. Nós temos um compromisso com o Senhor do Universo. Nós temos um compromisso. E compromisso é dívida. Compromisso é dívida. Quando você dá a sua palavra, quando você entra num recinto e se compromete a uma ajuda, é dívida. Cumpra com suas dívidas, né? Aí o Tico, com sua gozação, diz que era chamado de médium e hoje chama-se passista, que passista é componente de escola de samba. Serve, Tico, mas é aquele troço. Como a doutrina ou o movimento criou passes, quer dizer, a troca de energias, tá entendendo? Então utiliza-se esse termo passista. Nada demais, não é? E Gilmar diz: silêncio interior, prece, recepção de energia amorosa e finalmente aplicação. O receptor tem a mesma necessidade. Mesmo porque, Gilmar, não adianta que você, como elemento de recepção das energias espirituais para transmissão, você pode ter asas, você pode
ser um santo. Mas se eu for tomar um passe com você e não estiver receptivo, as suas energias vão encontrar um bloqueio diante do meu corpo, que ela vai bater e vai se expandir no universo. Eis porque é necessário que o elemento que vá tomar aquele passe, ele esteja aberto para a recepção. Se for assim, não vale nada. Entendeu? É você ir a um médico, o médico dizer assim, olha, você está com a gripe, tome esse... E você tá, doutor, pegar a receita, eu vou tomar nada disso, e quer ficar bom. Aí o Stefano diz que vale ressaltar que o conhece a ti mesmo, a valiosa experiência de Santo Agostinho. E outra, Stefano, é de todos nós. Porque quando Jesus fala vigiai e orai, ele vai dizer assim, você sabe quem é você. Você é um cara explosivo, então vigia para quando aproximar-se a contenda, entra em oração, porque em oração tu vais encontrar uma boa companhia, vai encontrar uma boa energia que vai acalmar-te. Não é verdade? Aí diz que o Chico, mesmo doente, nunca deixou sua responsabilidade. O Divaldo esteve enfermo e ia adiar uma palestra. É diferente. Eu posso estar gripado, meio afônico, mas se dá para mim entender, eu virei e farei a conversação naturalmente. Mas se eu estiver gripado, eu vou aplicar passe, que tipo de energia vai sair de mim? Por mais que eu queira mentalizar as coisas boas. Eu vou doar energias animalizadas. Então minhas energias não estão em equilíbrio. Corpo são, mente sã. A minha mente não vai estar sadia para fazer aquilo, tá? Então, uma psicografia, dependendo do mal, ele pode fazer, principalmente um elemento como o Chico, que tinha um controle absoluto sobre a sua mediunidade. O Divaldo, ele certa feita foi fazer uma palestra e não tinha onde ficar. Botaram ele no motel, ele disse, eu vou ficar aqui mesmo. O que ele viu durante a sua permanência no motel, quando ele saiu quase louco. E encontrou na rua um garoto lá que estendeu-lhe as mãos. E ele, apressado, ele parou e ajudou o garoto. E quando ele chegou no local da palestra, ele viu um espírito. Eu queria que tu não tivesse ajudado aquele. Como a dizer, era a pedra no caminho, né? Deixa eu ver uma coisa. Presta intercepção, e o chefe vai lhe ressaltar. E conhece mesmo, o Chico. A Drica diz, não podemos esperar sempre da espiritualidade suprir as nossas deficiências, quando nós mesmo precisamos estar cientes do preparo para aquela tarefa. É outra coisa, Drica, muito importante que você levantou. É comum ouvirmos nas casas de espíritas, nós podemos fazer da maneira que, porque a espiritualidade trabalha. Olha, eu entendo que se nós não tivermos a nossa participação, a nossa tarefa, as coisas não vão andar. Porque a espiritualidade, para fazer, precisa totalmente de nós, ou ela se junta a nós para que nós possamos fazer o trabalho, nos empolgarmos e irmos adiante, trabalhando a nossa evolução. Porque quem tem olhos de ver, quando estiver dentro de um salão, onde estiver ocorrendo uma palestra, e que as pessoas estiverem atentas à palestra, verão uma multidão de espíritos assistindo a cada um daqueles componentes da reunião.
a cada um de per si. Quando o elemento adentra a cabine de passes, a espiritualidade, como um relâmpago, faz a parte dela e deixa ao passista ou ao médium que ali está para doar de si a incumbência de doar. Aí você vê que tem médium que passa 1 hora aplicando, vai para aqui, vai para ali, como se ele realmente estivesse vivendo. A espiritualidade diz o seguinte: doa de ti, é o teu desejo, é a tua vontade. Então é preciso que nós entendamos isso que a Drica falou. Não vamos esperar, porque a espiritualidade faz a parte dela. Faz a parte dela. Faça a tua. Aí tem um dito popular que fala: ajuda-te e os céus te ajudará. A Verinha diz: o médium, para trabalhar, seja em que área, tem que exercitar o equilíbrio. Depois não entende porque temos que ter o curso de médium da qual faz parte o exercício prático. Verinha, corretíssima você está. Corretíssima. E eu faço de suas palavras, transformando-a. O médium não. O homem, para trabalhar, ele tem que fazer um estágio teórico e prático. Ele tem que estar realmente capacitado. Acabou-se. Quanto a cursos de médiuns, a doutrina diz que não existe cursos para fazer médiuns, para formar médiuns. Porque diz a doutrina que o médium, ele já vem com o corpo pronto para servir como medianeiro. Tanto é que a ciência, através da Universidade de São Paulo, em pesquisas realizadas, já diz que não existe nos elementos que não são médiuns a mesma vibração daqueles que são médiuns. Veja só, encontram na base do crânio um determinado componente a mais naqueles que são médiuns. E no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, o complemento, porque os expositores todos são médiuns por sentirem a influência. Aí vem um complemento. Só podemos assim classificar aqueles em quem a faculdade é ostensiva, precisando para isto um corpo e papapá. Então a gente precisa disso. Não é verdade? O que o Hermenegildo diz é uma verdade. Vem este bendito movimento, criado pelos homens, que simplesmente joga tudo para o alto, inclusive deturpando o fundamento da doutrina. Aí vocês haverão dizer, fundamento? E eu afirmo a vocês, nós vivemos dentro de uma doutrina fundamentalista, a doutrina dos espíritos. Porque os fundamentos desta doutrina não só está na codificação, como em todos os ensinamentos do passado, né? Portanto, os elementos estão trocando. Você vê, eu comparo sempre este movimento como um navio. O navio tem aquela âncora de atracagem. Ela é móvel. Imagina se o comandante pegar aquela âncora e colocá-la fixa com a maré baixa. Quando a maré subir, a tendência é o navio adernar e afundar, porque ele não vai ter mobilidade para subir com a elevação das águas. Se deixá-lo sem aquela âncora, sem as amarras, quando a maré subir e baixar, vai levar o navio. O nosso movimento espírita
ele é 8 ou 80. Ou existe a direção ortodoxa que mantém no cabresto curto, não admite nada, é Kardec, a codificação tem tudo. Aí eu digo que Kardec foi um mentiroso. Porque diz ele aqui, ainda não está a última palavra. Ora, se não está a última palavra, outras coisas virão. No livro que estudamos às quintas-feiras, nós já estamos perto de entrar em determinados campos que vocês vão compreender o que ele quis dizer com isto. Ou então existem os liberais, aquele que corta mesmo a corda do balão e o balão vai embora, aceita tudo, é um igrejismo dentro da casa, não se estuda a doutrina como ciência que deve ser estudada segundo o codificador, uma ciência que explica todo o movimento do universo, inclusive a cultura do povo que é mantido neste planeta em que vivemos, para não falar dos espíritos que compõem o universo. Então vem, o Gilmar diz que devemos aprender a amar o próximo. Um abraço, com certeza, Gilmar. Gilmar, você precisa se apresentar para vir nos ajudar, pegar o mic e vir nos ajudar. Porque, veja só, as casas espíritas, elas convocam, elas preparam as pessoas para doarem de si o de melhor, para captarem do alto o de melhor. Mas você vai observar que nesse pessoal que vive na rua drogado, embriagado, existe uma fraternidade maior do que em muitos lugares que nós conhecemos. Eles se agasalham no frio entre si, dividem a mesma coberta. Então, aquilo dali é uma transmutação de energia. E o que é uma transmutação de energia? O que é? Então a gente tem que entender o seguinte: as energias transmutadas por aquelas pessoas são energias ainda brutas, energias grosseiras. Mas o sentimento que flui daquelas pessoas são sentimentos, muitas vezes, da mais alta complexidade e qualidade, que está momentaneamente suja em virtude das suas ações. Não é verdade? Então, lá para frente, a gente tinha realmente. Mas não era aqui, não, era na rua os cachorros. Tá? Era na rua. Aí vamos lá, hospital, mas ganhou 4. O Gilmar diz que aí o médio chato que vai pedir pra gente se calar, vai fazer o que com os cachorros? Olha, o Gilmar, eu, por exemplo, pode bater uma escola de samba ali na frente, eu estou lendo, eu não saio da linha de minha leitura, ou do que eu estou ouvindo. Eu aprendi isto. Eu gosto de ler ouvindo música, e não me incomoda. Tá? Aí o médico, no caso, a Drica diz, de estar utilizando de uma medicação mais forte. É recomendável, o caso de uso de antibiótico, por exemplo. É uma outra coisa. Você quer ver uma coisa, Drica? A mulher amamentando, é aconselhável que ela se alimente de determinados tipos de alimentação. E aí, porque o que ela ingere vai para a sua corrente sanguínea e vai para o leite que ela vai amamentar a criança. Automaticamente a criança vai absorver aquilo. Não é verdade? Então vamos lá. A Hermenegildo diz que depende da disciplina dele se tornar um bom instrumento para a espiritualidade trabalhar. Perfeito. A palavra é disciplina, disciplina e disciplina. Aí o Stefano diz que Emmanuel compara um médium a um violino. Quanto mais afinado, maior beleza a música se vai ouvir. Concordo com isto, tá?
E o Tico é um contestador, o Hermenegildo, não vai? O Tico é um gozador necessário em todas as salas, conhecedor profundo, e é um cara que compartilha do que sabe. Ele é esse tipo de cara. O Gilmar diz que o veículo deve deixar fluir a boa energia. Ao médium compete estar preparado, os necessitados estão por todo lado. Isto, Gilmar, um pouco mais acima, não sei se foi você, falou a respeito do aperto de mão, de um abraço, de um olhar. Aí, companheiro, é onde está a maior virtude de um homem, de um ser. Porque você, quando você se compenetra do trabalho a ser feito, quando você se qualifica para aquilo, você não precisa aplicar suas mãos. Você senta-se, direciona o seu olhar e o seu pensamento está jogando. Você vai jogando as suas energias para o necessitado, para o ambiente. Eis porque eu, particularmente, eu não faria esse tratamento virtual. Mas poderíamos criar um grupo, que o Alamara, inclusive, quer fazer, o Alberto é que está encarregado disso, que pudesse se compenetrar desse trabalho, conversar entre os componentes, se aprofundar no que nós, como espíritos eternos, imortais, podemos fazer com as energias do universo, e a partir dali fazer, porque veja bem, existe um segmento religioso que aplica o passe à distância, e não é passe, eles chamam de reiki. Eu vou aplicar um reiki. Ele pode estar na Conchichina. Se ele é um reikiano real, ele vai jogar as energias dele em cima de você. Você, se for um cara vigilante, você vai perceber que algo está lhe tocando. Como disse Jesus, quem me tocou? Ninguém, Senhor. Ele disse, senti que de mim saiu uma virtude. Então, a gente vai observar isto. Não é isso? Aí diz que Kardec manda acumular conhecimento. Não é Kardec, tá certo? Não é Kardec. O bom senso diz que nós temos que estar aberto para trocar 6, ou 6 por meia dúzia, ou meia dúzia por 6. Porque a evolução do tempo vai trazendo coisas novas aliás, vem trazendo conhecimentos novos para as coisas antigas. Porque hoje nós estamos dentro de uma tela dessa grossura para o monitor. Hoje as pessoas já não usam o PC de mesa, usam o tablet, o telefone e outras coisas. Mas que não deixa de ser um computador. Aquele mesmo que no início ocupava toda uma área de 500 metros, sei quantos metros para lá. Então as coisas evoluíram, continua sendo computador, mas com nomes novos. Então, quando Kardec recomenda isto, ele simplesmente ele plageia a Jesus quando diz assim, é preciso partir. Eu vou pedir ao Pai que vos envie outro Consolador para dizer o que eu não posso dizer agora. Imagina se Jesus fala do Espiritismo como o Cristo, diante de toda a falange de espíritos, trouxeram para o professor Rivaio. E aí? Ele não chegaria nem diante de Pilatos. Ele seria morto ali mesmo a pedras, como era costume dos judeus. Não é isso? Então o Marcelo pergunta como seria hoje essa concordância universal. Marcelo, a evolução não veio só na tecnologia.
Porque para a tecnologia evoluir, Marcelo, foi preciso que os homens soubessem captar as informações que foram dadas pelo universo. Não se enganem, os físicos estão dizendo que tem um tal de neurônio espelho, que esse neurônio é a continuação dos antepassados e que você absorve aquilo dos seus antepassados. Eu não vejo diferença da reencarnação, porque você hoje é o somatório de existências passadas. As suas existências estão acumuladas no seu registro acástico. Os seus conhecimentos passados estão registrados no seu inconsciente profundo, para não falar em esoterismo, porque o espírito já não gosta disso. Diz que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, como é que a gente pode entender isso? Aí o Tico vem tocar fogo, como acontece a definição de espiritualista. Eu não quero, Tico, nem me envolver nisso muito. Simplesmente eu peço, leiam a introdução do Livro dos Espíritos. Veja na primeira página, Livro dos Espíritos, aí está, filosofia espiritualista. Já está respondendo a tua pergunta, Tico. Na introdução ele diz, este livro trata exclusivamente do espiritismo, o qual é uma das fases do espiritualismo. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Entendam? E não vamos muito além, porque não, todo aquele que crê algo fora da matéria é espiritualista. Eu sou espiritualista. Mas quem só é espírita quem acredita nas comunicações dos espíritos. Antes da codificação, todos os religiosos falavam da comunicação dos demônios, dos espíritos malfazejos, e os bons não faziam aquilo. A diferença do que está acontecendo hoje, eu sou filho de Deus, e eu também não sou. Não, você está fora da igreja, você não tem Jesus com você. Aceite Jesus que você passe a ser filho de Deus. Então, eu vou crer que exista outro ser tão forte, tão interessante, tão potente quanto esse Senhor que rege o universo. Você entendeu? Então, a gente precisa fazer essa divisão. Aí o Domingos concorda com o Gilmar, né? Sobre Kardec, o seu bom senso, que é uma outra coisa, viu, Tico, Domingos, que Gilmar está participando, os componentes. Eu sempre faço um comentário meio chato. Por que, gente? Vamos dar nome aos bois. Quem codificou a doutrina dos espíritos foi o senhor Hipólite Denizar Rivaio, de Leon Rivaio. Ele foi reconhecido como uma anterior encarnação, como Kardec foi. Ele resolveu adotar esse pseudônimo porque ele era uma pessoa influente naquele país. Ele certamente, ele imaginou, poxa, se eu vou escrever essas coisas, eu vou induzir as pessoas a acreditar cegamente no que eu estou falando. E como anônimo, eles vão ter que ralar, queimar os neurônios. E assim ele fez. Mas é preciso que nós espíritas tenhamos o cuidado de dizer, este cidadão que codificou era um professor, era um matemático, era um físico, era um magnetista, e vai por aí. Houve encarnações dele. Por que não dizem que ele foi João Russo? Por que não falam dele como sacerdote dentro do palácio do faraó? Só porque aquele espírito Zéfiro o reconheceu. E ele adotou. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque que a gente vai encontrar os contraditores
que vai ver, poxa, um cara que é espírita não sabe nem quem foi. Não é verdade? Não sabe nem quem foi. Aí Tico diz que, segundo Kardec, a definição de umbandista não se aplica de forma alguma aos umbandistas. Aí vamos criar uma polêmica. Quem nasceu primeiro, Tico? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Porque se vocês forem em busca do passado delituoso de cada um de nós, vai encontrar cada um dentro da magia negra. Magia negra que foi ensinado pelo Senhor, olha aspas, segundo o Velho Testamento. E está ali em Números, em Deuteronômio, tem alguma parte, onde os profetas, para poder conter aquela horda selvagem, criou o código. Esse código, ele dizia, a mulher, quando estiver naqueles dias de menstruação, ela, para sair, tem que passar tantos dias, depois dar alguma coisa ao templo. O homem, e ali vai todos os ensinamentos dessa Umbanda, da magia negra, está no Velho Testamento, que vem durante esse tempo todo. Então esta transição que vem acontecendo não só no planeta, no próprio universo, de um modo geral, foi fazendo com que o Tico da vida já não aceitasse. Conhece, aceita, mas não pratica mais aquilo. Então, o que é que nós vamos entender? Estamos falando línguas diferentes? Podemos estar falando, mas falando da mesma coisa. Por quê? De onde surgiu a codificação da doutrina dos espíritos? De onde? Das comunicações grosseiras e frívolas que aconteciam desde os primórdios dos tempos. O professor convidado, se eu vou para aquilo, nada, até que chegou outro professor, eu vou. Quando ele foi lá, ele disse, espera, isso é magnetismo puro. Isso aí é... Ele foi lá, não tinha nada daquilo, daquelas coisas mirabolantes que se faziam, da prestidigitação, e ele resolveu estudar. E estudando deixou isso pra gente. Kardec, você diz que ele não fala desses espíritos? Veja a questão 100 a 106. Quando ele chega na terceira ordem, que tem 5 classes na terceira ordem, ele fala dos espíritos brincalhões, dos espíritos que não têm conhecimento nenhum da lei e desses espíritos que fazem as coisas erradas por não conhecerem. Grosseiros. Como Jesus disse que não se poderia botar um vinho novo no odre velho, porque ia estragar o vinho, como pode um espírito com a energia, é como você tem 220, 110 os seus equipamentos em casa, coloca uma energia de 380 para tu ver, queimar tudo. A energia dos espíritos precisa ter um corpo adequado para aquelas comunicações. É a razão desses espíritos se comunicarem nessas casas. E muitos deles saem dali para irem às nossas casas já tomado banho, para fazer um novo tratamento, uma nova vestimenta. Estéfano, é a única coisa correta, tá? Que Jesus foi o médium de Deus. Que muita gente não quer admitir isto, porque só tinha mesmo Deus como correspondência. Mas vem uma pergunta. Jesus era um espírito da alta escola encarnado. Será que ele era o único naquele nível, naquele grau de evolução? E os outros mundos não são habitados? Eu não falo habitado pelo corpo humano, mas habitados pelas almas. Se a gente for em busca, nós vamos encontrar os Cristos planetários. Os Cristos planetários. E há reunião deles.
E aquele Cristo que estava em evolução foi o escolhido para o plano novo, chamado Terra. Ele tinha realmente a carta branca para ele se dirigir diretamente a Deus, como todos nós temos, qualquer um de nós. Preparemo-nos, disse Jesus, a terra será herdada pelos mansos e pelos humildes. Mas nós não somos nada disto ainda. Nós precisamos fazer essa reforma íntima, trabalhar o nosso eu, transformar esses egos inferiores em egos superiores, para podermos nos habilitar a herdar a terra. Acabou-se. Aí o Tico diz que um bandista é médio, se relaciona imediatamente com os espíritos. Isso aí, o fenômeno é o mesmo. A diferença é que nas nossas casas nós procuramos desenvolver o dom que o elemento traz e educá-lo para que ele sirva dentro de um padrão mais sadio, mais coerente. Não é? A Drica diz que existem vários tipos de passe. Por que não utilizar essas técnicas no centro espírita? Drica, eu sou um questionador nato. Tá? E uma das coisas que eu digo para você, eu falei nesse instante quando Gilmar fez a citação das caixas d'água. Drica, não é do espiritismo, mas o espiritismo adotou. Os chakras. Você não vê na doutrina falar de chakras. Você não vê na doutrina falar de pontos energéticos. Você vê falar, ou ouve falar, do perispírito. E muito mal explicado. Nos últimos dias, estamos nos voltando mais para uma explicação coerente. No entanto, Drica, para que utilizar o livro O Passe de Jacó, que ele manda soprar? Eu já falei aqui daquele espírito brincalhão, rebelde, e não queria sair. Um participante disse: eu vou falar com ele, meu irmão, quando meu irmão a gente quer ir embora, ele disse: eu vou embora, e foi embora. Tempo depois, aquele espírito voltou e novamente não atendia a ninguém. Aí um cara disse: se você não for embora, eu vou chamar aquele irmão nosso. Aí ele: não, pelo amor de Deus, aquele não. Aí disse: peraí, por que aquele não? Ele disse: com um bafo de boca daquele não tem espírito que aguente. Aí imagina, a recomendação deste livro é você chegar a meio metro da pessoa para fazer o sopro. É aqui quando eu vou me referir a Umbanda, que ela, não tendo o conhecimento das técnicas, não tendo o conhecimento do que a alma pode fazer com as energias criadas no cérebro, eles utilizam o sopro para arrumar o corpo físico do médium, que muitas vezes o espírito deixa ele totalmente aleijado. Então eu não acho necessário aquelas manipulações, parecem pás de moinhos, os braços do passista, para fazer isto ou aquilo. Aplica-se o passe no coronário e está enchendo a caixa d'água principal e, logicamente, as energias estão fluindo para todos os outros chakras. A mente direcionando-a e trabalhando-a para que seja a melhor possível. Não é isso? A Aparecida diz que já passou por tratamento à distância, cirurgia também. Drica, ou Aparecida, com certeza. E eu tenho certeza do que eu vou dizer para você. Você encontrou um grupo coeso. Você encontrou um grupo onde os médios tinham responsabilidade naquilo. Como no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um centro que você escreve para lá. Ele diz: ó, tal dia você esteja desta forma. E eles vêm. Querem um exemplo melhor? Rosa Cruz. Você estuda, você se afilia, você passa um ano ali recebendo aqueles... Aí você começa a receber
umas apostilas, quando eles te aceitam. Umas apostilas, você estuda. Você tem um dia para retiro, para reflexão, tá? Quando chega num determinado momento, eles mandam dizer para você, terça-feira, às 21 horas, esteja contrito com o universo, esteja pronto, que você vai fazer uma prova. E ai do estudante Rosa Cruz que pegue um livro para abrir. Ai dele, que eles sabem. Veja só como são as coisas. Então a gente precisa saber ter esse equilíbrio, saber conviver com o nosso próprio silêncio e com a escuridão. A escuridão do abismo que está dentro de nós. E tem um livro muito bom, A Escuridão, A Noite Escura da Alma. Prestem atenção para isso. Tá certo? Aí diz o Tico que o católico e o protestante são espiritualistas. Com certeza. Chico, o espiritualismo é uma semente que foi jogada na terra, cresceu a árvore e cada galho representa uma seita, uma doutrina e uma religião. Até o momento, a última foi a doutrina dos espíritos, que fala de tudo com palavras novas, mas que continua sendo uma doutrina que você precisa buscar o quê, o porquê de cada uma daquelas palavras, tá? O Gilmar fala que a prece à distância, eu vou corrigir, viu Gilmar? Me perdoe. A prece à distância é necessário que haja o apoio dos espíritos. Por quê, Gilmar? Por quê, pessoal? É você que gera a energia. Aí você vê, as ondas médias, ela tem uma frequência, vamos dizer, de 10 centímetros do pico de uma para outra. As ondas curtas, ela vai para 5 centímetros. E elas são curtas porque elas são mais compactas e elas têm menos tendência a se perder no espaço. O que é que serve de veículo para essa emanação energética do espírito? O fluido cósmico, que estamos mergulhados nele. Então, quando nós formamos um grupo e que nós vamos nos reunir, não importa que esteja em São Paulo, Rio, Belém, Pernambuco, não importa. Tá hora. Então, tá hora nós vamos estar contritos, nós vamos mentalizar o universo e vamos jogar essas energias. Não importa para quem. É um compromisso. Senhor, as minhas contribuições estão aqui. Porque essas energias vão viajar nas ondas sonoras do universo, vai encontrar os instrutores que vão distribuir a quem estiver em merecimento. Olha só como são as coisas. A quem estiver em merecimento. Tá certo? Então, é esse o funcionamento, não é isso, Gilmar? Eu vou ler lá embaixo a resposta, que eu estou rolando a tela. Como o assunto que está na tela e está dentro do contexto do que estamos estudando hoje, nós vamos continuar por aí. Aí a Drica diz, um fumante consegue absorver bem a energia que chega? Drica, veja só. Pegue um copo com água e bote um pouquinho de sal. Você vai botar água nesse copo, a água vai ficar salgada. À medida que você for despejando água nele, vai transbordar. E vai chegar num ponto que aquela salinidade já não vai existir naquela água. Vai sair tudinho nas primeiras evaporações. Então, quando o elemento tem esses problemas, mas ele quer, ele está aberto para a recepção. Quando você doa o seu magnetismo,
que a espiritualidade está jogando as energias espirituais e está transmutando todas aquelas energias dele. O problema está em você, fumante, e aplicar o passe no não fumante. Olha aí. Mas os fumantes se abraçam. Eles estão trocando as energias deles. É problema deles. É esta a razão da doutrina de dizer: vamos fazer a reforma íntima, estudem, estudem e estudem, porque foi dito lá em cima, é um instrumento afinado. Não é verdade? Então, para que a gente está... Para quê? A gente vai para casa que o cara está assim, ó. Parece até que está nadando. Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes e usar do bom senso, né? O Hermenegildo diz que não tem por que crer ou deixar de aceitar assistência à distância. Ah, Hermenegildo, não é questão de crença. É questão de afinidade, de sintonia e de quem vai aplicar. O elemento que vai aplicar o reiki ou aplicar esse tratamento à distância, ele tem condições de manter, por exemplo, 15 minutos o pensamento voltado para aquilo? Eis a pergunta. Então, não é crer e nem é aceitar. Por quê? Eu vou citar uma coisa. Terça, quinta, sexta-feira, quinta-feira passada, nós entramos na internet e não estávamos bem. Não estávamos. Mas, não sei por que cargas d'água, eu senti que algo veio de alguém. O dai com a mão, fazendo com que a outra não receba, eu me equilibrei. Senão eu não teria falado para vocês. Você entendeu? É questão de crer ou não crer, é de sentir. Quando você conhece os fluidos, o trabalho que são feitos pelos espíritos em cima das energias, quando você pisa num ambiente, de imediato você sabe o que está ocorrendo ali dentro ou o que vai ocorrer. Previna-se. Por isso, o vigiar e orai. Não é isso? Quanto a transferência direta, o quê? Por exemplo, fumante, não tem por que editar, estamos em lugares divergentes e as ondas eletromagnéticas nos chegam frequentemente. Permita-me, novamente, Hermenegildo, que aqui é uma sala aberta, é uma sala democrática e de estudos. Vamos trabalhar com energias, como você está tratando. Estamos em lugares divergentes e as ondas energéticas, eletromagnéticas, não são matérias, são energias. São energias. A gente só pode considerar matéria quando as energias se condensam e elas estão compactas. Isto é a matéria, tá certo? Salvo o melhor juízo dos senhores que estão na casa, tá certo? Na sala. Faz energia, tapá, estudo, vamos lá. O Tico diz que classificar um umbandista como espiritualista e não espírita é no mínimo um sinal de desentendimento da colocação de Kardec sobre esse assunto. Classificar um umbandista como espiritualista e não espírita. Olha, Tico, eu posso concordar em você numa parte, que eu aceito, defendo, eu tenho um parco conhecimento nesta área, até um pouco mais do que eu acho que deveria ter. O problema está, Tico, que quando os espíritos começaram a ditar a codificação, que foi lançada a ideia de que havia a comunicação, os espiritualistas que aceitam a vida após a morte não aceitaram as comunicações. Senão, visse morto falar, a gente sabe que está morto, está no juízo final e para acabar. Então ele, para não entrar numa contenda maior, diz, então vou criar o termo espírita. Por isso é dito que o espírito é aquele que aceita as comunicações.
Mas ele, no segunda parte, na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala da alma, ele diz que primeiro, quando entrares em conflito com um elemento desse, faz dele um espiritualista. Então, quando ele diz, não, realmente existe, agora vamos trabalhar para fazer ele espírita. Não é verdade? Então, Drica diz que no caso da obsessão, está com miasmas e é necessário fazer a retirada dos miasmas para aplicar energia boa. Drica, novamente, minha irmã, preste atenção. O que é uma obsessão? A influência de um espírito mau sobre uma pessoa. Aí diz o codificador: os espíritos, antes de serem maus, são ignorantes. Então, o que nós chamamos de maldade é a ignorância daquilo que está diante de nós. Acabou-se. Agora, quer ver uma outra coisa? Você está num patamar livre das obsessões. Faça o seguinte: sente-se no lugar, respire, relaxe, faça aquele exercício e mergulhe no seu eu e veja como é que você vai voltar. Porque por mais que nós trabalhemos os nossos erros do passado, sempre existem resíduos. E é justamente o dito popular que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. É justamente quando essas energias deletérias, que nós chamamos de obsessores, chegam perto de nós, é quando nós estamos preparados para recebê-las. Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira! Deus escreve certo por linhas certas e nós entortamos essas linhas. Aí disse Jesus: terão que ser colocados os pontos nos is e no j. Quer dizer, essas linhas têm que ser corrigidas pelos infratores. É justamente quando nós mergulhamos no nosso eu que encontramos as infrações cometidas diante da lei e encontramos as energias compatíveis e voltamos. Quando nós voltamos tristes, decepcionados, a chamada depressão. Então, você, para se livrar de uma obsessão, vigiai. Quando está chegando, orai. O mundo, Drica, nós enfrentamos de cabeça erguida, de pé e de peito para frente. Nos ajoelhamos para poder suportá-lo. Tá certo? O Gilmar diz que há vários tipos de espíritos. Sim. Aloprado e outras coisas mais. O Marcelo diz: a diferença do espiritismo e do espiritismo são os critérios estabelecidos por Kardec. Corretíssimo, Marcelo. Obrigado pela ajuda. Tá? Drica diz que para conhecer bem o espiritismo tem que estudar a introdução. Eu diria para você o que Paulo de Tarso diz: tudo me é lícito. Eu leio até a página negra do jornal. O que me convém, eu absorvo. O que não me convém, para fora. É aquela história. A gente recebe 500 e-mails num dia. A metade a gente deleta, porque não há interesse, são coisas bobas. As outras a gente guarda, tá? Drica diz que Kardec, para conhecer bem o espiritismo, tem que estudar a introdução. O espiritismo como prática tem muitas facetas, é um verdadeiro diamante. Olha, Tico, me permitam, vocês que estão na sala, falar uma pequena coisa de mim. Eu tenho 68 anos, eu fui conhecer o espiritismo com a codificação com 22, 23 anos. Eu comi muitos livros, muitos, a codificação inteira, me interessei pela Bíblia e fui lá. Eu participei de muitos trabalhos dentro de uma casa espírita, inclusive coordenação de estudo da mediunidade, coordenação de trabalhos fraternos e tudo mais. E certa feita, recentemente, eu estava aqui pensando: meu Deus, como é que pode, e não sei o quê. Aí o meu Daimon chegou perto de mim e falou assim: ninguém como tu conheces tão bem a mediunidade.
mas ainda não sabes de nada. Ele me botou num tapete voador e pegou a linha, tirou, desmanchou e eu caí. Então é isso aí. A gente tem que estudar muito. Em cada coisa que acontece com a gente é um aprendizado, tá certo? Então a gente não pode dizer eu sei. A gente tem a verdade relativa, não é verdade? Tia, com a Umbanda com a magia negra, eu já te falei. Se você não souber o que é, mergulha nela que tu vai ver, tá? A gente vê lá. Mas é isso mesmo. O Stefano diz: a magia negra é totalmente diferente da Umbanda. E está tudo no mesmo balaio, viu, Stefano? Está tudo no mesmo balaio. Está tudo no mesmo balaio. Quanto a Divaldo ter feito no Tupiara, a Federação de São Paulo tem um trabalho muito bonito dentro dela, tá? Tem muito bonito. Ele estava falando que é da primitiva, Umbanda é a evolução da magia, espiritismo, um produto mais final. Isto mesmo, Gilmar. Pois é, Tico. É falta de conhecimento meu mesmo. E se você for atrás, olha, Tico, quando você encontrar essas casas de Umbanda hoje, que só é cântico, às vezes um difumador para ali, outro para cá, uma mesa dita branca se comunicando, você pode ver que converse com aquelas pessoas que você vai ver de onde vieram, tá? Olha, Gilmar, eu não te diria tanto isto, mas eu vou dizer uma coisa para ti. Se tem pessoas que conhecem tudo isso, são os padres. E aí você vai ver o esoterismo nas escalas. Nem todos estão profundamente mergulhados nisso, tá certo? Nem todos. Gilmar, quando o padre numa missa levanta a taça e faz eis o mistério da fé, vocês não imaginam o que seja aquilo. Nem imaginam o que seja aquilo, tá? Então vamos lá. Esther, fala aí, para os que estão sim, ele é Jesus, no Filho de Deus. Mas isso aí, Domingos, é uma verdade, não é para o cristão. Muitas outras religiões e doutrinas admitem isso. Embora os judeus, tá, não aceitem isto, tá, porque fere os princípios do Velho Testamento. Os muçulmanos criaram o Alcorão, ou Alcorum, como queira, porque dizem que de tanto viver em cativeiro, eles perderam a base do cristianismo redivivo, tá? Os negros tinham, na África, é o princípio de tudo, né? Os católicos apostólicos mandam, estuda Kardec. Nem todos, viu, Verinha? Nem todos. O Gilmar diz que o que demonstra o sincretismo, que só acontece no Brasil. E você sabe por que do sincretismo, né, Gilmar? Proibiram os negros de cultuar os seus orixás, os seus santos, e eles foram obrigados a irem para a igreja católica apostólica romana. Quando ele chegou dentro da igreja, viu os santos. Ele simplesmente disse: puxa vida, tá ali São Jorge, tá ali São João. Aí começou a fazer a comparação. E tem um livro muito bonito aí a respeito disso tudo, tá? A Verinha fala: Umbanda nem vem da raça negra. Helena Neto, a história da Umbanda, nasceu de um grupo kardecista. Ô Verinha, veja só o que eu vou dizer para você. Realmente, esse termo Umbanda nasceu desse pessoal no Rio de Janeiro. Mas a sua essência, Umbanda, Quimbanda, tudo veio da África com os negros. Tudo veio da África. E com a certeza da reencarnação foi criado também a comunicação dos índios, que isso é muito bonito também, tá? O Tico pergunta se nós cremos nos espíritos de luz e suas doutrinas. Se eles vieram apenas para um grupo denominado espírita, com certeza que não. Mesmo porque mediunidade não é privilégio, não é
do espiritismo próprio. Assim, vamos dizer que Jesus é um mentiroso. Derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Nem todo mundo é espírita, não é verdade? A Madalena já estudou, não é? Aquelas monografias tem muita coisa interessante, Madalena. É isso mesmo, Domingão Tupiara, tá? Muito obrigado. Agora que eu tô chegando, senão a gente não vai encerrar. Tá certo? Aí o domingo o Divino foi operado por eles. E Natal tem uma equipe maravilhosa. Rapaz, ele tem um trabalho muito especial. A Fim Espiritivo deve cair entre as classes mais. E Gilmar, eu sou contrário a determinadas coisas dentro desse movimento. E confirmando isso que você está dizendo. Por que, Gilmar? Eu vou lhe convidar para vir fazer uma palestra em Pernambuco. Aí você vai me cobrar uma passagem na primeira classe, um hotel 5 estrelas, carro para se locomover, quer trazer a sua esposa, tá? Quer um ambiente, aí vai ter gasto. Eu vou dividir, se eu tiver dinheiro eu banco tudo e tá tudo bem. Aí eu não tenho, eu vou dividir para as casas espíritas, aí os humildes não irão. Ah, mas há uma distribuição, pelo amor de Deus, não fala isso, porque isso aí não se encaixa no meu pensamento. Ainda rude e grosso e ignorante, tá? Eu acho o seguinte, se eu tiver dinheiro, eu irei ao Rio Grande, ao Paraná, a Belém, eu irei ao Rio de Janeiro, onde quer que for. Eu quero ir por minha conta e risco. Se algum companheiro quiser me hospedar em sua casa, vai me fazer economizar alguma coisa, mas que seja perto, tá? Esse negócio de fazer templos, eu estou respondendo a um pastor no Face, que parece-me que o pessoal está colocando no endereço do grupo, que ele é um cara altamente conhecido do espiritualismo, tá? E ele fala algumas coisas, a gente briga muito, mas somos amigos, tá? Então tá falando de espiritismo, decair. Obrigado pelos esclarecimentos. Não tenho raiva da federação. Eu também não tenho não, Tico, mas eu não vou. Tenho bons amigos aqui na federação, mas quando eu sinto que é a casa máter e as suas divisões e que não tem uma programação para isso, aí eu acho que a Federação Espírita Brasileira tinha que ter uma programação para o ano inteiro. E ele desse elementos necessários para todas as suas afiliadas e trabalhar em cima daquilo, tá? Eu não diria, por exemplo, Divaldo vamos dizer que é um embaixador do espiritismo no contexto mundial, tá? Tudo tem sua importância, Tico. Tudo tem. A febre, na cidade. Deixa eu ver, Gilmar. O Geraldo é muito bom. Assisti uma palestra dele no Congresso em Manaus, foi muito boa. Digo para vocês, o bom é aquele elemento que quando fala tem uma palavra que toca fundo em nossa alma. Não, Hermenegildo, o fluido universal é energia. Hermenegildo, a física moderna, ele já descreve esse fluido. Ele diz que 27% é uma energia clara. Os outros 73% eles iniciaram dizendo que era uma massa escura, era um nada. Ah, meu amigo, foi muita briga. Só as 3 pessoas que se encontram na sala sabem. A Ava, a Isis, olha, boa noite, Isis. Seja bem-vinda, a Rosângela. Com um elemento que tornou-se o meu melhor amigo, Carlos Brito Embaçaí, tá? Então, depois veio a confirmação que essa massa negra era a matéria elementar primitiva de onde sai todas as outras matérias. E é uma energia. Veja bem, quando eu estou falando em matéria, é porque é assim que nós conhecemos. Mas a física moderna chama ela de energia. É a energia. É a energia primitiva.
Tá certo? Então, quando a gente, como diz a Stefano, é a matéria quinta essenciada, olha a palavra, Stefano, quinta essência. Eu aprendi, era líquido, sólido e gasoso. Aí veio o pastoso, veio o radiante, seria radiante, aí já tem a antimatéria, já tem a energia quântica, e lá vai por aí as descobertas. Então já não é a quinta essência, é a sétima, e vai por aí, não é isso? Aí é como que ele diz que a energia eletromagnética não é matéria. E justamente, não é matéria. Não é matéria. Ela não está condensada. Ela não está condensada. Você não vê. Você talvez sinta, mas você não vê. Você não toca essa energia. A matéria, propriamente dita, é quando a energia condensa e toca nos seus sentidos, tato, olfato, visão, audição. Essa é a matéria que nós podemos entender. É por isso que dizemos que precisamos estudar espiritismo como espíritos e precisamos buscar o conhecimento espiritual, tá? Aí o Tico diz que precisava de uma boa conversa com um bom Exu. Mais gostado. O Tico, não seria o adequado a gente falar nisso. Mas quem é esse espírito? O que pode se chamar de Exu? Você depois corta isso aí, não sei se interessa sair isso. Mas como estamos falando, a gente vai. Eu vou deixar isso para o final, tá? Então Kardec ficou para dizer o que serve de ligação entre o plano material e espiritual. Criou o termo para. Justamente. No entanto, Stefano, 27 do livro do Espírito, só existem dois elementos no universo: o Espírito e a matéria. O Espírito é a energia condensada, tá? Era matéria, depois era fluido e agora é energia. Agora, Percevejo Malandro, um abraço, meu irmão. Bom, eu acho que está na hora da gente encerrar e poder até passar algum tempo num diálogo informal, tá? Aí o Gilmar diz que quando fala é referente a boa divulgação, é a forma de divulgação, a linguagem. E sim, o Gilmar, um cidadão chamado Antônio Hermílio de Moraes, riquíssimo, presidente do Hospital Real Português. É um hospital que mantém uma das maiores alas de indigência. Quando ele foi entrevistado, numa das vezes, ou a única, ele disse: eu mantenho aquilo com o dinheiro do SUS. O que falta, quem pode, paga do outro lado e vem para o lado de cá. Mas todos são atendidos. Então, presta bastante atenção na questão do pagamento. Tá certo? O Congresso vai o elemento, porque tem uma coisa, Gilmar, que eu fico meio assim. Você chega numa prefeitura dessa, conversa com o prefeito: doutor, eu estou precisando de um espaço que caiba 5.000 pessoas. Ele vai e te oferece um ginásio, dependendo do teu conhecimento, do que você vai fazer, ele te oferece um ginásio, não te cobra nada. Por que o espírita não consegue um ginásio sem pagar nada, mas prefere ir para um centro de convenções? Existe um programa nessas companhias de aviação que eles têm um espaço para cortesia. Por que não se arranjar uma passagem de cortesia de volta para determinado elemento, quando no máximo pagar aquela passagem de um funcionário? Mas não há interesse. Não sou eu que estou pagando e eu estou pouco me lixando. Então vai quem pode e quem quer. Aí eu vou ouvir o cara me diz coisas maravilhosas ali, eu pego, guardo para mim porque eu paguei, não vou passar para os outros, por egoísmo. Morreu, leva tudo. Não é verdade? Então, é o meu pensamento. Não sou contra, eu simplesmente não participo disso. Então, o Hermenegildo diz que eu sou muito ameno. Que é isso, Hermenegildo?
Faça isso não, meu irmão. Eu sou apenas um pequenino fragmento, tá? Um pequenino fragmento dessa coisa. Então, vamos encerrar os trabalhos oficiais, estão encerrados, e nós vamos, a partir de